Como é bom estar aqui novamente falando ao seu coração. E agora de maneira mais especial, pois iniciamos um novo ciclo, né? Estamos aqui no começo de janeiro, o ano se inicia e eu desejo do meu coração que o seu ano seja transformador, seja um ano de intimidade com Deus, onde você possa colher bons frutos desse relacionamento com Ele, ok? E vamos começar então o ano estudando o livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos, então aí aproximadamente 3-4 meses a gente vai estar estudando esse livro, porque ele é o livro mais completo que Paulo escreveu em relação ao Evangelho. O que acontece? Quando o imperador, se eu não me engano, né, Claudius, enfim, um imperador romano né, da época de Jesus, decidiu que todos os judeus tinham que então ser eliminados de Roma. E aí, depois de 5 anos, esses judeus conseguiram voltar a Roma. E quando esses judeus e também não judeus, que eram então cristãos, voltaram a Roma, a igreja de Cristo, né, o povo que então era a igreja de Cristo, tanto porque Jesus veio para os judeus e não judeus, né, estavam divididos. Eles estavam discutindo muito sobre tradição, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então Paulo escreve essa carta aos romanos, a igreja de Roma, a igreja de Cristo em Roma, explicando o que se trata Jesus, o que se trata essas boas novas, do que é o Evangelho. Para ver se então as duas, né, os judeus e os não judeus, que dos dois então eram cristãos, isso é, que acreditavam em Cristo, paravam de brigar entre si, né, por causa de coisas que muitas vezes não valeria a pena, né, que eram até de certa maneira coisas irrelevantes. E Paulo começa então esse capítulo 1, né, que a gente vai estudar hoje, falando e lembrando que Jesus de fato é o Filho de Deus, ele é o Filho do Todo-Poderoso que veio na descendência de Davi para o mundo com as boas novas de que então o acesso a Deus era por meio da fé e não mais somente por meio de obras e tradições, mas por meio da fé, e que além disso, Jesus veio também não só mais para o povo judeu, para o povo israelita, mas também para os gentios, para todos, né? Então que todos através de Jesus passariam a ter acesso a uma vida com Deus. E essa é a nossa boas novas do Evangelho. E aí Paulo fala que está com saudade do povo de Roma porque fazia um tempo que ele não podia visitar Roma. E o que eu quero pontuar aqui com você é que no final do capítulo 1, depois que ele faz toda essa introdução, lembra ao povo que Jesus é Deus, que ele é Salvador, que ele veio para todos, Paulo já começa dando alguns parâmetros de certo e errado. E é interessante que a gente comece o nosso ano, comece esse novo ciclo com parâmetros do nosso coração, porque são parâmetros que direcionam o nosso agir. E ele fala assim, que gente, quando você observa as atitudes dos outros, quando você observa as atitudes das pessoas ao seu redor, muitas vezes você pode pensar, puta meu, onde é que tá Deus aqui? Nossa, que absurdo, por que Deus permite que isso aconteça? E isso muitas vezes acaba, né, nos incomodando, porque gera até um senso de injustiça, né? Ai, será que Deus tá vendo isso tudo que tá acontecendo? E aí Paulo fala assim, gente, Deus entregou o homem ao seu próprio entendimento. O homem fora da intimidade, do relacionamento com Deus, ele só tem o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento. E o homem por si só não é apto a gerar vida, a gerar luz, a ter atitudes que geram luz. Então o que acontece? O homem passou a trocar verdades de Deus, que a gente adquire através da intimidade do relacionamento com Deus, por mentiras de conhecimento do homem. Ele começou então a adorar e a servir outros deuses que não o Criador, isso é, começou a valorizar mais a criação do que o próprio Criador. Paulo também relata que a humanidade, agora imagina, lá daquele tempo, já era cheio de perversidade, maldade, vícios. E ele lembra ao povo, gente, tem muitas pessoas que têm ódio de Deus, elas não querem Deus. Então, como elas não querem Deus, só restam para elas as suas próprias vaidades, os seus próprios orgulhos, tudo que é do homem por si só, do conhecimento do homem fora de algo que o acende, são coisas que o descendem, que são coisas focadas no egoísmo do próprio eu.
Então muitas vezes as pessoas perguntam, ai, mas onde é que tá Deus? Como Deus permite isso e aquilo outro? E uma vez escutei uma história que mexeu muito comigo e que é muito simples, mas é muito verdade. Eu gostaria que você levasse no seu coração para esse ano. Uma vez foram questionar, um homem foi questionar o barbeiro dele, né, sobre a existência de Deus. Porque se Deus existisse, não ia ter isso, não ia ter aquilo, não ia ter injustiça, não ia ter crime, não tinha, né? Então pra mim Deus não existe. E aí esse barbeiro virou e falou assim, interessante, né? Olha lá na rua, tá vendo aquele cara barbudo? Aí esse moço falou assim, tô vendo. Aquele cara barbudo significa que eu, barbeiro, não existo? Aí o cara, lógico que não, né, cara? Aí falou assim, exatamente, aquele cara barbudo, ele escolhe estar barbudo porque ele prefere estar barbudo do que vir até mim para eu fazer a barba dele. É assim com Deus. As pessoas escolhem se afastarem de Deus e colhem frutos ruins dessa escolha. Então sempre lembre disso quando você olhar alguma situação que a sua mente queira te enganar, falando que Deus é um Deus injusto, pois Ele não é. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo controla. Acontece que Ele é amor e Ele é justiça. E quando você escolhe se afastar e ter atitude do seu próprio conhecimento, Ele, em seu amor e justiça, permite que você desfrute, entre aspas, do seu livre-arbítrio. Desfrute, entre aspas, porque tudo que não te gera vida, te gera morte. E por fim, ele termina lá no versículo 28, falando dos frutos, ele menciona uma listinha dos frutos do nosso próprio conhecimento longe de Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque se durante esse ano, em algum momento, você se sentir injustiçado, ou se alguma situação não foi de acordo com o que você esperava, ou se então você fez algo que te incomodou, enfim, preste atenção se tem a ver com alguma dessas características dessa lista, porque se tem, provavelmente você ou a pessoa agiu baseada no próprio entendimento, não consultou Deus, porque os frutos de Deus são vida, amor, prosperidade, longanimidade, enfim, são coisas que te geram vida. Se dentro de ti a sua atitude ou a atitude do outro está te gerando morte, é porque são atitudes longe de Deus. E aí Paulo ensina aqui, gente, cuidado com a perversidade, com a maldade, com a ganância, com vícios, com ciúmes, com crimes de morte, com brigas, com mentiras, malícia, fofoca, falar mal do outro. Cuidado, porque esses são frutos de atitudes do homem por si só, longe de Deus, ok? Então eu encerro esse nosso primeiro estudo com isso em mente. Não é porque o mundo está decadente que Deus deixou de ser Deus. É que apenas estamos escolhendo como seres humanos estar longe deles. E que você, esse ano, escolha estar perto. Pois como lá em Romanos 1:17, Paulo nos ensina, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Que você tenha vida em 2023, que o seu ano seja um ano de atitudes que geram vida e que você possa continuamente alimentar a sua fé em Deus. Tá ok? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada pelo nosso primeiro estudo desse ano. Muito obrigada pelo ciclo que se inicia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe e conduza a mente e o coração de cada pessoa que está me assistindo aqui esse ano, Pai. Que possamos juntos aprender mais de Ti, crescer em tudo que é bom, perfeito e agradável, que é a Sua vontade para a nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, continuar alinhados com as nossas atitudes, mente e coração em Ti, no que nos dá a vida. O Senhor é quem nos dá a vida. Não permita, Pai, que a nossa mente se desvie do seu caminho, pois certamente colheremos frutos de morte longe de Ti. E que possamos, Senhor Deus, ser pessoas que levam a luz, que levam amor, que levam aceitação, que levam tudo que é bom, perfeito e agradável. Que essa é a vontade do Senhor para nós. Eu te peço que o Senhor guarde o ano de cada um aqui, abençoe o ano de cada um, os projetos de cada pessoa aqui, para que possamos triunfar no Senhor e para que o seu nome seja engrandecido e glorificado através das nossas atitudes. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém?